Nós somos uma categoria em números. A maioria das psicólogas, uma das características da nossa profissão é que somos muitas mulheres e outra característica é que somos muito jovens. E essa é uma dimensão importante da gente reconhecer. Reconhecer o que esta condição de uma profissão feminina, de uma profissão jovem, coloca como desafio para a organização da psicologia brasileira, né? Como é que essa juventude se organiza hoje, que pautas essa juventude tem para a psicologia, qual é a sua trajetória de participação na sociedade e como é que isso reverbera na psicologia. A gente viu também a juventude nos trabalhos, nas mesas, nos diálogos, né? A discussão de participação social contava com a fala da representante dos estudantes, da entidade estudantil do Brasil, né? De uma entidade estudantil brasileira, trazendo um pouco isso, o que a juventude tem pensado para esse momento do Brasil. Então, tem uma juventude se perguntando sobre o Brasil e sobre que Brasil queremos nesse momento. E essa parte dessa juventude é constituída por psicólogas e psicólogos, e sem dúvida isso reverbera na psicologia também nesse momento. Esse não é um trabalho que se faz de uma hora para outra, né? Isso é um processo de construção, é um processo que vem sendo construído na psicologia brasileira há muitos anos, né? A gente tem um Fórum Nacional das Entidades da Psicologia Brasileira, que tem exatamente essa função. É um fórum onde existem representantes de todas as entidades que se reúnem regularmente para discutir a psicologia brasileira. E é isso que, com o tempo, vai possibilitando esse processo de integração, apesar de todas as nossas diferenças, e a psicologia é uma área particularmente diversa, né? E a possibilidade de integração vem de uma conversa constante, de um diálogo constante, de uma construção a longo prazo, que a gente pretende continuar indefinidamente. Daí a importância, inclusive, da presença dos jovens profissionais e dos estudantes, que vão ter que ir tomando posse desse bastão para dar continuidade a esse processo. A nível face a face, por exemplo, no processo de terapia ou no processo de análise da postura, etc. e tal, a gente também trabalha com comunicação, porque o corpo comunica, o jeito da gente falar, se posicionar, comunica. O nosso tema adoção de embriões, um tema relativamente novo para nós, né? Ainda acontece de maneira não tão divulgada, né? Como é que esse homem se percebe quando chega? Né? Como é que assumiu a paternidade através de uma requisição judicial? Certamente é o outro jeito de ser pai. Elas engravidam dentro do presídio, faz todo o processo gestacional dentro do presídio, aí o nosso projeto ele oferece também o atendimento psicológico para essas mulheres. A expressão de sonhos, né, o relato de sonhos que continham elementos da informática. A psicologia clínica vem evoluindo também e vem abrindo novos espaços, né? Que o estudante, principalmente o psicólogo em formação, precisa ter esse acesso, precisa quebrar um pouco aquela imagem da psicologia clínica como uma coisa muito fechada, muito tradicional, e descobrir que tem toda uma série de novos campos e novas aplicações, e principalmente de interconexão entre as várias áreas, de troca, de retroalimentação entre a clínica, a educação, o trabalho, o enriquecimento da integração da própria psicologia. A gente faz um projeto de extensão em um hospital psiquiátrico e a gente traz oficinas onde eles se ocupem de uma forma significativa. Eu trabalho com idosos e jovens, a gente faz essa intervenção deles juntos. Intergeracional. Intergeracional. Que legal, show. Muito Obrigada. Obrigada por prazer. Mas uma das questões que a gente aprende, né, que a gente vê, é a questão da higienização. Pois é. A brinquedoteca hospitalar
é muito marcante a questão da higienização, a questão da limpeza. A brinquedoteca em escola ou brinquedoteca é importante, mas é de outra maneira. O meu painel ele é sobre a construção do gênero masculino e especificamente na atualidade quais são os trabalhos da psicologia sobre esse tema. O nosso grupo, durante as reuniões, pensou em falar um pouco mais, não sobre o ato da violência de fato. Ela é muito mais presente, ela é muito mais inerente, eu vou utilizar esse termo, do que da mulher. Esse congresso, especificamente, ele inova num aspecto que ele é fundamental. É o primeiro congresso acadêmico que traz os processos de trabalho a propósito de uma nova taxonomia para a psicologia brasileira. Em vez de nos dividirmos por arcabouço teórico ou pelo lugar onde atuamos, se eu sou da saúde, da educação, eles nos faz pensar nos processos de trabalho. Isso transversaliza a prática do psicólogo, permite o intercâmbio de um psicólogo, independente da abordagem que ele esteja, independente de onde ele está efetuando sua prática, de conversar com o outro. Então, isso é absolutamente inovador e revolucionário. Eu acho que isso muda muito a história dos congressos brasileiros. Eu acho que a questão dos processos é uma coisa muito bacana, que já foi trabalhada na segunda mostra de práticas de psicologia, né? E que vem mostrar o que está tentando se mostrar, né, para nossos colegas de profissão, que as áreas, elas restringem um pouco o trabalho, né? O trabalho do psicólogo deve ser pensado como um processo nas mais diversas áreas e nos mais diversos setores. Então, eu acho que a questão dos processos, embora seja uma questão, às vezes, de um conceito, né? Mas ela mostra como o trabalho do psicólogo ele é amplo, ele é grande, ele é diverso e ele pode estar nos mais variados setores, mesmo que as pessoas trabalhem com questões diferentes dentro da psicologia, mas eles podem trabalhar o mesmo processo. A construção dessa taxonomia por processos visa a ruptura com a ideia de que a gente só pode falar a partir de uma mesma abordagem ou só a partir de um mesmo campo, uma mesma área de trabalho. Então, falar em processos de trabalho pede um outro reagrupamento e com isso a gente vê pessoas que trabalham em áreas distintas, mas que conduzem o mesmo processo. Por exemplo, né, o processo de comunicação ou o processo de mobilização das pessoas, mas que atuam em diferentes políticas, em diferentes empresas, né, ou trabalham como profissionais autônomos e se reagrupando a partir da ideia de perguntar como é que a gente conduz processos de mobilização. Então isso promove uma nova forma de diálogo e rompe certas fragmentações da psicologia. A gente reconhece que é importante dar mais visibilidade à diversidade de fazeres possíveis a partir da psicologia. Já mudou muito isso, mas a psicologia até pouco tempo era muito reconhecida por uma prática muito específica, que é uma das práticas, que é a psicoterapia, né? Claro, os psicólogos fazem psicoterapia, tem muito psicólogo que faz psicoterapia, mas eles fazem muitas outras coisas. Então a gente resolveu dar visibilidade a isso, né? São os processos terapêuticos, mas são os processos de aconselhamento, de acompanhamento, de acolhimento, de mobilização social, culturais, de comunicação, educativos, organizativos, grupais, de avaliação. Acho que eu esqueci algum, porque são 15, na verdade, né? Mas a ideia de você evidenciar diferentes práticas possíveis a partir da psicologia. Então as pessoas realmente, isso foi interessante, a gente achou que as pessoas iam estranhar, mas as pessoas reconheceram rapidamente do que estava se falando, porque fala do que mais concretamente elas fazem. O processo diz respeito à nossa posição profissional, né? O que o psicólogo pode colaborar para a sociedade com o que está fazendo, né? E a gente pode falar disso processualmente porque a natureza do nosso objeto de trabalho, né? Que é a subjetividade, o comportamento humano, acho que se afina com a ideia de processo, né? A gente não pode falar do ser humano sem falar numa perspectiva de continuidade. Quando se fala em processos, você rompe um pouco com as fronteiras da psicologia e começa a pensar que em vários espaços, seja oficiais, seja não oficiais, seja tradicionais ou não tradicionais, é possível entender uma série de processos que são contextuais, de contextos diferentes, de subjetivação, de produção de cuidado, né, de sociabilidade, enfim, eu acho que é um avanço no rompimento com um paradigma muito tradicional que existia da ciência psicológica. Então, sem dúvida, eu acho que é um bom caminho para se discutir os rumos da psicologia daqui para frente. Temos tomado posição a respeito das questões caras à psicologia e à sociedade brasileira, como a construção das diretrizes
curriculares nacionais para a formação em psicologia, o apoio ao Estatuto da Criança e Adolescente, a defesa dos direitos humanos, o combate ao racismo, a luta antimanicomial. Interessante a gente pensar também que a gente não pode perder de vista a psicologia integral, né? A psicologia que é muito maior do que aquela área específica que a gente atua, que a gente escolheu para estudar de maneira mais profunda, porque isso é importante para a gente não perder a nossa essência como psicólogo. Essa ênfase nos processos vai mostrando essa transversalidade, vai mostrando essa possibilidade de nós não pensarmos somente em áreas da psicologia, mas nós pensarmos na articulação dessas áreas interdisciplinarmente. Então os processos eles te possibilitam isso, pensar o movimento, né, da realidade social, quais são as demandas que essa realidade social traz para nós, quais são os desafios que nós temos que enfrentar como psicólogos, na nossa área de conhecimento, como ciência, como profissão. Acho que o fato de ter crescido muito nos últimos anos, a inserção da psicologia nas políticas públicas, um pouco está obrigando a dizer isso, né? Porque é interessante, enquanto você está no seu negócio, que é o seu consultório, você discute com seus pares o que você faz. Quando você está no serviço público, você tem que prestar contas do que você faz, publicamente, né? Publicamente no bom sentido de você justificar a importância da sua atividade, mostrar a efetividade do seu trabalho. Então, falar do que faz o psicólogo, do efeito disso, que é uma coisa, às vezes, não muito palpável, né? Parece que não é palpável, quer dizer, que tanta conversa com as pessoas? Não, a conversa não é uma conversa, né? Você está estabelecendo vínculos, está fazendo acolhimento é uma coisa importante num serviço público, né? Então, acho que a gente foi explicitando isso, reconhecendo que tem um tipo de atuação em psicologia que não é o tradicional conhecido pela sociedade e às vezes pelo próprio setor público, que um pouco estranhava a presença da psicologia em determinados lugares, e a gente consegue com isso demonstrar o que é possível fazer em diferentes situações. Durante muito tempo se acreditava que nós devíamos olhar só para o resultado das coisas, para como as coisas se apresentam num determinado momento. E a gente foi descobrindo na psicologia que o que define um fenômeno, uma pessoa, um grupo, é o processo, é o caminho, como as coisas vão se construindo. Então nós usamos a palavra processo porque nós acreditamos que nós, seres humanos, não viemos prontos, que a sociedade não veio pronta, a cultura não veio pronta. Então, processo é aquilo que nos define.